Vamos então falar agora sobre o último jogo, né, dessa semana. É o melhor jogo da semana. Óbvio, todo jogo que tem o Patriots é o melhor da semana automaticamente. Muito equilibrado também. É, jogo muito equilibrado. Jogo de segunda noite aí entre New England Patriots e Miami Dolphins, né? Vamos lembrar que o Gronk não vai jogar, né? Foi suspenso por um jogo, tentou apelar a suspensão, mas não deu certo, né? Obviamente, acho que é justo, né? Porque realmente ele foi meio sujo ali, né? Obviamente ele já sabe disso, ele pediu desculpa, mas né, não tem o que falar, realmente foi errado. Mas acho que independente disso, o Patriots... Exato, ele descansa pra jogar contra o Pittsburgh, né? Mas eu acho que tem dois pontos aqui. Primeiro que o Patriots obviamente é favorito, e bastante. É favorito pra, assim, 14 pontos, basicamente, né? Nessa média. Mas o Miami é um time que costuma complicar os jogos contra o Patriots em Miami. Não tô dizendo que vai vencer, mas é um time que, obviamente, o Miami não gosta de perder do Patriots. Quando é em New England, basicamente o jogo não tem muita graça, né? Tanto que o Tom Brady só perdeu uma vez pro Miami, né? E foi num jogo que o time, ele não jogou nem o jogo inteiro, né? Ele jogou só o começo. E era a 17ª semana, o Patriots já estava classificado, etc. Não é o caso desse jogo, que é um jogo importante pro Patriots, quer queira ou não, porque ele precisa continuar ali perseguindo o Pittsburgh, até porque eles se enfrentam semana que vem. Mas, então, por esse motivo, como o Miami é um time que realmente entra nessas partidas com vontade, eu acho que o Patriots não pode subestimar. Não que isso seja uma coisa que acontece. É raro ver o Patriots subestimando os adversários. Acho que o Patriots é uma equipe que entra focada basicamente em todos os jogos, né? Mas eu acho extremamente importante isso. O Tom Brady vem de duas partidas que acho que foram as duas piores partidas dele no ano. É verdade. Contra o Buffalo Bills não foi uma das melhores, né? Ele foi interceptado, não lançou touchdown. E contra o próprio Miami, né, anteriormente, ele também não jogou tão bem. Ele fez o suficiente nas duas partidas, não foram partidas ruins, mas pro nível Tom Brady foi abaixo. Então acho que aqui é um jogo que ele vai ter que jogar um pouco melhor, vai ter que lançar mais touchdowns. Mas é claro que o Patriots sendo favorito, né, jogando, o nível dos times é muito diferente. Acho que difícil imaginar dando outro resultado aqui. Mas talvez não seja tão fácil quanto a gente tá imaginando. É só o que eu pensei, assim. Eu acho que pode complicar em algum momento, mas no final eu acho que o placar vai mostrar o Patriots com uma vantagem muito grande. Talvez o placar não demonstre o que pode ser esse jogo. Eu acho que o Miami mostrou algumas coisas boas até contra os Broncos, mas também é um dos piores times, né? Mas mesmo assim, o Dolphins estava muito mal, mas o seu jogo corrido funcionou um pouco mais. O Drake teve um jogo bem interessante, passou das 100 jardas, então eu acho que vai querer correr muito também com a bola aqui. Os seus recebedores também apareceram bem, o Steele, o Parker também, então é um corpo de recebedores pelo menos interessante, isso a gente sabe, né? Então se o Cutler tiver um pouco mais concentrado, pode aparecer alguma coisa interessante aí com esses recebedores, mas a defesa dos Patriots está jogando muito bem, né? A cada semana está melhorando a questão de pontos, está subindo ali para ser um dos times que menos toma pontos. O Gilmore teve um bom jogo contra os Bills, né? É um jogador que muita gente não estava esperando, estava esperando muito dele, não estava na temporada, e contra os Bills jogou muito bem, né? E eu acho que vai ser importante nesse jogo também. E como você falou também, acho que vai ser importante também o Brady voltar a jogar bem aqui nesse jogo, né? E ainda mais contra essa defesa dos Dolphins, né? Ele jogando bem aqui, ele consegue levar esse jogo com muita facilidade. E tem ainda o ataque terrestre, que tá correndo bem, e a gente sabe também que essa defesa não é boa contra o ataque terrestre. Então, se o time estiver bem focado, o Brady estiver jogando bem o ataque terrestre funcionando, e a defesa fazendo o que tá fazendo aqui, né? Não tem grandes números contra passe e corrida, mas o mais importante é tomando poucos pontos. Eu acho que domina esse jogo com certa tranquilidade. Tem muito mais time que os Dolphins. E eu não consigo ver qualquer indício de zebra nesse jogo. Miami faz uma sequência até estranha aqui, porque ela sai de um duelo contra provavelmente a equipe menos talentosa e equilibrada da NFL, que é a Denver, para a equipe mais equilibrada e uma das mais talentosas da NFL, que é o New England Patriots. Então, por mais que a gente elogie Miami baseado no último jogo, em que a defesa roubou a bola, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes, né? Acertou 3 vezes. Então, óbvio, a gente pensa,
mostrou que pelo menos tem esse talento. O Tom Brady nunca é interceptado 3 vezes contra Miami? Impossível. Não. Então, assim, impossível, né? Daí ele é interceptado. Mas não vai acontecer. Então, é muito difícil, né? E Miami, obviamente, que bom que mostrou coisas boas contra um time que Miami era meio que obrigado a vencer, né? Que foi Denver. Que venceu até de um jeito mais amplo do que a gente esperava, né? O ataque funcionou um pouquinho mais. O jogo corrido, como você falou, foi uma surpresa. Mas contra os Patriots, mesmo sem o Gronk, né? Eu acho que é muito difícil ver Miami aí equilibrando esse jogo a ponto de tornar ele interessante até aí, sei lá, o terceiro, quarto. Eu acho que esse jogo vai acabar antes que isso. Não acho que vai ser um atropelo, porque, enfim, em Miami, como o Caio falou, geralmente esses jogos são um pouquinho mais complicados, mas o Patriots vence, precisa vencer, é o último jogo antes do principal jogo dos Patriots nessa temporada regular, né? Então não acho que Tom Brady e companhia vão querer dar espaço para um vacilo desse, né? Que seria perder para Miami, mesmo fora de casa. Então o Patriots vence ao natural e Miami, mais uma vez, né, sendo um freguês eterno aí desse rival de divisão em mais um ano. Mas só pra complementar aqui, obviamente eu também vou apostar no Patriots, mas é interessante ver que dos últimos 4 confrontos entre Patriots e Miami, em Miami, o Miami venceu 3. Olha só. Então é uma coisa que a gente não espera, né? Mas obviamente eu acho que esse time do Miami é pior do que os outros 4 times dos 4 anos anteriores, né? Mas só pra ver que é um jogo que realmente o Miami gosta de encher o saco, vamos dizer assim. Então tem que ficar ligado.